Façamos agora uso da chave para mostrar-te como o plano e processo que acabam de ser descritos é o mesmo pelo qual o mundo veio à existência, como a terra e tudo o que dentro dela e sobre ela há, inclusive tu e teus irmãos e irmãs, nada mais são do que manifestações externas de uma ideia, minha ideia, a qual está agora sendo pensada em manifestação de vida. Segundo o que já foi dito, o homem não pensa. Sou eu quem pensa através do seu organismo. Primeiramente sabe que eu, o Criador, sou o pensador original, o uno, o único pensador. O homem crê que ele quem pensa, porém, enquanto não despertou e não se tenha dado conta de mim, presente em seu interior, tão só toma os pensamentos que eu atraio ou inspiro à sua mente e, confundindo seu significado e propósito verdadeiro, dá-lhes uma estrutura pessoal e pelos desejos egoístas, assim despertados. Cria para si mesmo todas as dificuldades e traz sobre si todo o seu sofrimento. Estes erros aparentes, construções mentais falsas e interferências do homem, nada mais são que os obstáculos em seu caminho, que devem ser vencidos a fim de que, superimpondo-se sobre eles, finalmente possa desenvolver um corpo e mente fortes e puros, suficientemente capazes de expressar perfeita e conscientemente esta ideia de mim, eternamente operando dentro de sua alma. O homem, portanto, é simplesmente o organismo que eu estou assim preparando através do qual eu possa manifestar a perfeição de minha ideia. Ele proporciona a personalidade com seu corpo, mente e intelecto, por meio dos quais eu posso expressar perfeitamente esta minha ideia. O cérebro físico com o qual eu posso pensar e pela palavra trazê-lo à manifestação externa. Eu planto no cérebro do homem uma ideia, qualquer ideia. Essa ideia cresceria, se desenvolveria e rapidamente amadureceria numa completa frutificação ou manifestação externa, se o homem tão somente o permitisse, se entregasse sua mente e todos os seus pensamentos, seu coração e todos os seus desejos inteiramente a mim, e permitisse que eu me expressasse como a perfeita culminação dessa ideia. Plantarei agora em teu cérebro-mente uma ideia. Possa ela crescer, desenvolver e amadurecer e se constituir numa gloriosa colheita de sabedoria, que está à tua espera se tu deixares que eu dirija seu crescimento e expressão através de ti. Em uma de minhas outras revelações, chamada a Bíblia, muito te é dito acerca do Verbo, porém, muito poucos, mesmo os seus mais doutos intérpretes, compreendem o meu significado. Te foi dito que, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, pelo Verbo, e sem ele, o Verbo, nada do que foi feito se houvera feito. Aprenderás pelo que segue como meu Verbo era no princípio, como ele estava comigo e como ele era eu, meu ser, como todas as coisas foram feitas por mim e por meu Verbo, e sem mim e sem meu Verbo, nada do que hoje existe houvera sido feito. Agora bem, uma palavra para a compreensão humana é o símbolo de uma ideia, isto é, ela significa, corporifica e representa uma ideia. Tu és uma palavra, um símbolo de uma ideia, se puderes percebê-lo. O mesmo ocorre com um diamante, uma violeta ou um cavalo. Quando puderes discernir a ideia que está por trás do símbolo, então conhecerás a alma
ou a realidade da manifestação que aparece como um homem, um diamante, um cavalo ou uma violeta. No que se segue que uma palavra, como usada na citação acima, significa uma ideia latente e imanifesta, pronta para ser expressada ou pensada e pronunciada em tal ou qual forma. O verbo que estava no princípio e que estava comigo foi, portanto, não só uma ideia, mas foi minha ideia do meu ser em expressão, em um novo estado ou condição que tu chamas vida terrena. Esta ideia era eu, meu ser, porque era parte de mim, estando ainda latente e manifestada dentro de mim, porque era da substância e da essência de meu ser, que é em si mesmo uma ideia, a ideia una original. Todas as coisas foram feitas por mim, mediante a ação vitalizada desta minha ideia, ao ser pensada ou manifestada pela palavra. E nada tem sido, nem jamais pode ser expressado na vida terrena, sem ter a minha ideia como a causa e o princípio primário e fundamental de seu ser. Esta minha ideia, portanto, se encontra agora no processo de desenvolvimento, ou seja, de ser manifestada exteriormente pelo pensamento. Alguns chamam evolução. Como acontece com a flor, quando o botão surge do caule e finalmente se abre em floração completa, obedecendo ao impulso de expressar minha ideia oculta dentro de sua alma. Assim, precisamente, será como eu haverei de desenvolver e fazer desabrochar todos os meus veículos de expressão, os quais, de maneira conjunta, haverão finalmente de mostrar plenamente a minha ideia, surgida de dentro de suas almas em toda a glória da sua perfeição. Presentemente, estes meios de expressão são de tal natureza que requerem muitos idiomas, de muitos tipos, desde os mais simples até os mais complicados e compostos ademais, de um sem número de palavras para dar expressão à minha ideia. Porém, quando eu tiver expressado em pensamento minha ideia completamente, ou tiver aperfeiçoado meus muitos meios de expressão, então minha ideia irradiará esplendorosamente em cada palavra, sendo cada uma delas de fato uma fase ou parte perfeita da minha ideia, todas elas escolhidas e dispostas de tal maneira que realmente serão uma palavra que irradiará a sublime significação de meu desígnio. Então, todos os idiomas terão ficado fundidos, incorporados num só idioma, e todas as palavras em uma palavra, pois que todos os veículos se terão tornado carne, e toda a carne se haverá tornado uma carne, o agora perfeito de expressão para manifestação plena em uma palavra de minha ideia, meu ser. Então, meu ser, agora capaz de ser manifestado por essas palavras perfeitas, luzirá esplendoroso através de seu meio de manifestação, através das personalidades, seus corpos, mentes e intelectos, e o Verbo se tornará carne ou será carne, o que significa que todas as palavras, por virtude do poder regenerador de minha ideia, que opera no interior, evolverão através da carne, transmutando e espiritualizando-a, tornando-a tão transparente e pura que a personalidade já nada mais terá da natureza terrena em si, que possa impedir a expressão impessoal, capacitando, portanto, o meu ser a irradiar perfeitamente e tornar-se plenamente manifesto, amalgamando assim, uma vez mais, a todas as palavras, a toda a carne, em uma palavra, o Verbo, que era no princípio e que então brilhará através de toda a carne criada, como o sol da glória, o Cristo de Deus.
Este é o plano e o propósito de minha criação e de todas as coisas manifestas. Um vislumbre do processo de minha criação, ou seja, de meu pensamento, minha ideia, do meu ser, em expressão terrena, será dado no que segue.